Imagina que você é um garçom de um restaurante famoso francês. E depois de virar amiguinho do chefe, coisas estranhas levando você a descobrir que o seu, seu chefe é gay? Pera, ok, isso aqui não tá. Prazer, o meu nome é Mystic e hoje temos um videozinho de joguinho de terror. Ih! Eu sou muito feliz. Esse vai ser um dos. Não que meus outros vídeos não tenham roteiro, mas esse vídeo tem roteiro. Um roteiro que eu escrevi, ó. Normalmente os outros é mais tipo, eu tenho um roteiro, só que eu não sigo ele. Vou tentar seguir esse perfeitamente e vamos ver no que vai dar, né? Dead Plate foi um jogo lançado em 2023 pelo estúdio Investigrave, que é uma empresa de jogos indies 2D de terror, majoritariamente de terror. O jogo consiste em Rody, que é o protagonista, né, o garçom do restaurante La Saturne, que é um restaurante francês. E o dono desse restaurante, o Vincent Charbonnat. Eu não vou saber falar certo, então vai ter muito francês fudido nesse filme. Filme não, nesse vídeo. Enquanto a história se desenrola entre os relacionamentos dos dois, a gente descobre que o Vincent talvez não seja uma pessoa tão boa quanto ele aparenta ser, tanto a pessoas de fora, tanto como ele se propõe. Ó, lembrando que esse vídeo terá spoilers, e eu super recomendo que vocês vão jogar Dead Plate, ele é um jogo muito, muito bom. Ele tem uns 30, 40 minutos de gameplay, é super divertido. Tem alguns probleminhas, porque ele foi um dos primeiros da empresa, então ele não é tão bem otimizado, mas ele é realmente muito bom. E ele é grátis. Você vai na it.io e também apoia devs indies. Você pode dar qualquer valor para poder adquirir o jogo, mas claro, você pode também adquiri-lo gratuitamente. Esse vídeo vai ser separado em dois pontos. Rody, o Vincent e o ponto principal do vídeo que você viu, que é canibalismo. Calma, parece estranho, mas eu vou explicar. O primeiro personagem que eu quero falar vai ser o protagonista, o Rody. Rody. Acho que é Rody, eu vou chamar de Rody. Rody, e é aquele tipo de pessoa que ele é. Ele não é aquele pateta, mas ele faz piadinha, ele não é uma pessoa séria. Ele não é um profissional sério como ele deveria ser num restaurante famoso. Ele é um pateta, é. Diferente do Vincent. Ele é aquele tipo de pessoa que ele nunca diz não. E sendo ele o protagonista e o centro do jogo, né? É a visão que a gente enxerga. A gente vê que ele não é uma pessoa muito. Não, não que, ela não, seja, não que ele seja uma pessoa ruim, ele só não é muito estável mentalmente. Na percussão do jogo, tem um terceiro protagonista, né? A Manon, que é a namorada do Rudy. A princípio, tudo que a gente sabe sobre a Manon é muito, muito extremamente vago. O seu relacionamento, a gente só consegue ser descrito pelo Road porque ela não aparece no jogo. Então a gente consegue saber a visão do Road sobre o relacionamento deles. E que a princípio não parece ser muito bom. Ele sempre parece estar elevando a Manon em todas as conversas ou pontos de vista, inclusive em coisas que são mais súbitas. Tudo que a gente vê sobre a Manon é de um ponto de vista muito elevado e quase como um deus, entende? E que nunca realmente é mostrado ela. A gente não vê como ela é de verdade. Então, tudo que a gente pode pegar é a interpretação do Road. Eu tô afirmando isso porque o jogo inteiro é muito importante que você entenda os dois protagonistas. Eu não vou descrever exatamente os dois protagonistas, porque eu quero que você veja o jogo, mas eu sim vou dar meu ponto de vista e também falar sobre o ponto principal do vídeo. Um exemplo é que no final dos turnos a gente chega na casa do Road, né? E a gente consegue dar uma explorada pelo apartamento. E algumas interações que a gente tem com as coisas do Road são bem interessantes para elevar sobre isso, sobre o relacionamento da Manon e o Road como personagem. Por exemplo, uma das coisas é um violão. Em volta desse violão tem algumas cartas e algumas letras de músicas que ele compôs para Manon. Só que um detalhe interessante é que ele diz que essas músicas, essas serenatas, não são boas o bastante. E que talvez ele algum dia consiga fazer uma realmente perfeita.
Na visão do Road, essas letras são insuficientes. Outra coisa interessante são essas cartas de amor. Que a gente só tem essas cartas, muitas cartas, que não sei se não foram mandadas para Manon ou se elas são descartadas, mas eu não sei. Que são cartas do Road para Manon. Só que uma coisa interessante é que são pilhas e pilhas de cartas. Só que só são do Road para Manon. Não existe uma endereçada para ele. O que é estranho num relacionamento. Se ele tem o costume de escrever, eu imagino que ela também teria. E é o que fecha essa carta da Manon é em você interagir com os DVDs do Road. Não sei se são DVDs ou se são jogos, eu não me lembro. Mas são que o Road diz que ele precisa achar algo melhor para poder interessar ela. E que ele espera que da próxima vez que ele conte sobre os interesses dele, ela não morra de tédio. Esses três fatores principais parecem um pouco jogados, mas eles são muito importantes pro Road. Na visão do Road, nada que ele fez pra Manon é bom bastante, nem pra ser mostrado pra ela, nem pra ser admirado por ela. Nós já estamos nos 5 minutos de vídeo e eu já tô toda filosófica, que merda. Mas é isso, Dead Plate é um jogo que eu amo muito, então eu vou falar bastante nerdices nesse vídeo. Yay! O ponto da Manon de mostrar desinteresse sobre as coisas que o Road gosta ou que ele mostra interesse é um ponto muito interessante, derivado de como o Road fala tão bem da Manon. Além desse pedestal que a gente consegue ver subitamente mais embaixo do tapete, né, nas coisinhas do Road, nos pensamentos dele, também tem uma coisa muito mais firme que mostra pra gente isso um pouco mais em relação. Em dias de trabalho, você consegue ter diálogos com o Vincent, o dono do restaurante, seu chefe. E todos esses diálogos que têm a ver com a Manon são muitos. Deve ter uns 5. O Woody sempre fala coisas que colocam a Manon nesse pedestal. Por exemplo, ele diz. Usa palavras como melhor que eu, maravilhosa, vale a pena, sacrifício, se dar, entendeu? Inclusive, tem um diálogo muito bom onde Vincent e o Road estão falando sobre gostos deles. E o Road diz que ele não tem comida favorita. Ele gosta de qualquer coisa que ele enfia na boca. Mas, principalmente, ele gosta do que a namorada dele gosta. Ele simplesmente diz isso. Eu não me importo. Eu só como tudo que a Manon estiver afim. E isso é muito interessante. Essa prática do sacrifício e de se autodar é uma coisa muito importante em Dead Plate. Agora que eu dei uma mini jogada de como é Road e a Manon, que é um ponto importante, a gente precisa falar sobre o verdadeiro sentido de eu estar fazendo esse vídeo. O Vincent. Se você não conhece o jogo, você não sabe do que se trata exatamente esse relacionamento. Mas o ponto principal é o Vincent sendo o chefe daquele restaurante, ele é uma pessoa muito firme, ele é um profissional mesmo. Ele é firme com o que ele acha e com seus gostos e com suas ideologias de vida. O Vincent diz em um dos diálogos que ele não é que ele goste de cozinhar, é que é como se aquilo fosse a coisa que ele precisa fazer, como se fosse um sentido de vida. Até porque o restaurante é a vida dele. Inclusive, uma metáfora para isso é que ele mora no andar de cima do restaurante, simbolizando isso do restaurante ser o seu lar, o lugar seguro que ele mora. Só que, mesmo assim, o Vincent nunca diz que gosta do que faz e que ele ama aquilo, que ele tem uma paixão pelo seu emprego. Ele diz só coisas como eu preciso disso e não eu amo isso. O que é muito interessante pro Vincent. O Vincent é uma pessoa séria que não tem muitos amigos, não tem família aparente, ou pelo menos ele só não gosta da família. Aparentemente cansado, ele parece que ele se dá muito no trabalho. Ele claramente é muito esforçado porque ele tá entre seus 20 e 30 anos e já tem uma grande influência nesse trabalho. Ele
tem basicamente a mesma idade que o Road e a gente vê ele como uma pessoa super evoluída, uma pessoa rica, não rica necessariamente de dinheiro, claro que ele também é rico de dinheiro, mas também de alguém que ganhou na vida, que é os dois picos do jogo. O Road, que é dito como alguém que perdeu na vida, né? Ele é um garçom, ele tem um emprego que é uma bosta, ele não tem as fixações de vida, ele só tá continuando indo, diferente do Vincent. O Vincent, mesmo que à primeira vista as pessoas dizem que ele é frio, durante o jogo você vê que ele não é frio, frio por ser frio. A gente vê que em alguns diálogos com o Vincent e com o Rhodey, parece que o Vincent se solta com o Rhodey. E é um fato muito interessante, porque parece que o Vincent não se importa tanto com essas normas sociais de parecer profissional quando se trata do Rhodey, que é uma pessoa mais simples. O Vincent e o Rhodey têm aquele tipo de conversa que não exige desgaste físico nem mental. O Rhodey pergunta, o Vincent responde, eles têm uma brincadeira, eles são divertidos juntos, entende? O Vincent parece, mesmo que ele responda seco às vezes, parece que ele realmente tá tentando. Diferente do que a gente tem, do que algumas pessoas dizem sobre ele, tanto em jornais, tanto quanto amigos dele dentro do jogo. Isso é muito importante. O jogo não diz o porquê o Vincent é assim com o Road, mas eu tenho as minhas teorias. Agora que você entendeu um pouquinho, eu quero falar de todo esse ponto sobre canibalismo. Parece estranho, mas me escuta. Eu não sei se vocês sabem, mas o canibalismo em mídias não surgiu exatamente, mas começou um pouco dessa metáfora em relacionamentos homoafetivos e queer. Até porque o canibalismo é uma metáfora um pouco sexual sobre as coisas, como um tabu, como aquele desejo reprimido e aquele desejo subhumano. Até porque personagens canibais normalmente são mostrados com um pensamento diferente, um pensamento fora do comum, o que leva uma pessoa a cometer canibalismo. Algumas pessoas falam que o canibalismo vem desse desejo proibido, que é um tabu enorme sobre aquela coisa, um ato que ninguém faz nem fala. E é por isso que é tão almejado em algumas mídias, que mostra sobre esse reprimido, como esse desejo. E aí que vem toda essa mecânica queer. Não é de hoje que canibalismo é uma metáfora para comunidade LGBT. Até porque o canibalismo também é uma metáfora sobre amor, sobre amar e odiar tanto uma coisa a querer devorar ela, a não fazer que ela pare de existir, mas consumir ela para ela ficar existindo para sempre. Mostrar como ser o ápice da vida, sobre parar no tempo algo. E eu acho que, na minha opinião, canibalismo e amor também tem a ver com isso. Parece confuso, é um tema confuso, mas eu vou dar o meu máximo para poder explicar. Para colocar essa linha tênue entre amor, canibalismo e pessoas LGBT, eu vou explicar de um jeito um pouquinho melhor. O canibalismo, como eu disse, é uma linha tênue entre o fora do normal dos nossos mundos de sociedade. Não estou dizendo que é certo, jamais, eu estou usando como metáfora. O ponto é sobre mostrar duas pessoas que foram afastadas da sociedade, não pessoas, né, mas estereótipos, que são canibais e pessoas LGBT, e mostrar sobre isso também de reprimir desejos. E é isso sobre o que Dead Plate fala. No jogo, o Vincent, ele não tem gosto. Ele perdeu o sentido de sentir gosto, né? Ele perdeu. Ele não consegue mais sentir sabores. E isso é uma coisa muito importante na narrativa, porque o Vincent é um chefe de cozinha. Ele perder o que faz ele se juntar à comida é muito importante para a narrativa. O Vincent é tão desprendido com isso que ele sente nojo de comida. Ele diz que a pior sensação de todos os dias quando ele acorda
é ter que comer, ter que mastigar e sentir o gosto de nada. Isso também tem a ver com a sua sexualidade. Vincent é um homem gay. Isso é canônico. A criadora falou. E isso sobre perder os sabores tem muito a ver com sexualidade. Vejo isso do sabor, claro que não é só sobre sexualidade. O jogo quer contar uma história, entendemos? Só que na minha visão, isso também é uma metáfora à homofobia internalizada, sobre aquele desejo, ele a coisa que ele mais quer, o que ele mais almeja. O Vincent quer tanto e tanto sentir sabor e sentir o prazer disso, né? De comer uma comida finalmente, que ele consiga sentir que ele vira um chefe de cozinha para suprir esse seu desejo, para poder fazer com que outras pessoas sintam que ele nunca pôde. E isso é uma metáfora muito linda também a preconceito. A época de Dead Plate é uma época dos anos 90 para baixo, nos Estados Unidos. A homofobia era imensa naquela época. Claro que já estava melhorando, tinha alguns movimentos, mas ainda era muito grande. Isso do sabor, dele ser negado o sabor, pode ser ele ser negado a amar. O Vincent é sempre dito no jogo que a comida dele não tem amor. O jeito que ele ama, o único jeito que ele sabe demonstrar amor, não tem amor. E isso quebra ele, porque ele não entende, ele não sabe qual é o prazer da comida. Como ele vai saber que o prazer é tão bom se ele nunca experienciou esse prazer? Dead Plate pega esse quesinho e gira e torna isso uma coisa muito boa. Eu não estou falando que o jogo se desenrola inteiro sobre Vincent ser gay. Mas eu estou dizendo que sim, isso é um fator importante. Agora, o que o Road tem a ver com o canibalismo do Vincent? Se você não conhece o jogo, no final dele, depois que acontece milhões de coisas e a gente consegue ver que o Vincent e o Road começam a sentir uma afeição pelo outro, não necessariamente romântica, mas eles começam a virar amigos, entre aspas. Existe um plot twist onde o Vincent matou a Manon, o único amor da vida do Road. E aí que as coisas vão por água abaixo. Depois que o Road descobre que o amor da sua vida tá morto, ele é capturado pelo Vincent e a gente tem alguns diálogos muito interessantes do porquê o Vincent fez aquilo. O Vincent não é canibal. Ele é canibal por conveniência, vamos dizer assim. Por fato do Vincent sempre ser dito que sua comida não tem amor, porque o Vincent não ama, porque ele não cozinha com paixão, ele cozinha porque ele precisa daquilo, precisa se autoafirmar sua existência, ele chega a um pensamento distorcido sobre amor. O Road diz o jogo inteiro de como ele ama a Manon, de como ele precisa a Manon, de como a vida dele é melhor com a Manon. Tudo que ele faz é melhor com a Manon. E o Vincent pega essa informação e ele sendo uma pessoa que não recebeu amor do jeito certo e não sabendo demonstrar, ele pensa, talvez se esse amor tão distorcido, tão forte pelo Road e pela Manon, se eu transformar eles em comida, se eu fizer o Road literalmente devorar esse amor, talvez eu consiga finalmente achar o meu amor, achar o sabor e o gosto de novo. Então, o Vincent mata a Manon e ele transforma ela em um prato de comida. E o intuito do Vincent, o jogo inteiro não, mas no final do jogo é fazer com que o Road coma. Parece estranho, mas na cabeça do Vincent fazia sentido. Se tudo que ele precisava era amor, então talvez se ele comesse algo com excesso de amor, ele finalmente conseguiria o que ele quer. E a vida dele não seria tão patética. Só que, no final do jogo, a gente tem diálogos muito interessantes que a gente consegue aproveitar disso. Sobre esse canibalismo. O Vincent diz que ele não tá fazendo. Ele não fez matou a Manon por ele. Ele matou a Manon pelo Road. E o que isso quer dizer? Que ele fez aquilo com que o intuito que o Road experienciasse aquele amor. Também foi um ato de amor.
essa coisa que o Vincent fez. Não estou dizendo que é sexual nem romântica, mas sim, na visão do Vincent, foi um ato de amor. Tanto que tem algumas coisinhas que acontecem no jogo que você consegue encontrar um rato no meio do jogo e você pode escolher alimentar esse rato. Você, Road, né? E se você fizer isso, no final do dia, o Vincent vai te dar um prato de comida que é um rato morto. Algumas pessoas interpretaram isso como um aviso do Vincent, dizendo de normas e respeito. Mas, na minha opinião, isso foi também uma prova de amor. De tipo, o Road demonstrou compaixão por esse rato, então ele amava o rato. Então ele fez isso pelo Road, fez para o Road comer o rato. O que a gente vê não é exatamente isso. O Vincent não literalmente matou e devorou, mas é o que a criadora fez para ser uma coisinha secreta pra gente entender melhor a dinâmica deles, na minha opinião. O ponto principal desse canibalismo e da homofobia internalizada é exatamente isso. Desde que o mundo é mundo, o terror usa, sim, de elementos queer para contar histórias. Tanto que drag queens são muito famosas em filmes de terror e também o homossexualismo, né? Se eu estiver falando algum termo errado, me perdoem. Mas isso é muito interessante como algumas pessoas escrevem esses três paralelos. O ponto inteiro da história é que o Vincent e o Rhodey são dois lados da mesma moeda. O Rhodey se sacrificava pela Manon. Esse amor de se botar abaixo da pessoa, a sua vida abaixo da pessoa. E o Vincent queria que alguém se sacrificasse por ele. Por isso os dois se davam tão bem. Os dois tinham essa visão distorcida do amor. Porque também o Road era uma falha para os pais deles. E, pra falar a verdade, pais que deixam a sua criança perder o sabor, perder o negócio sabor, porque o Vincent nasceu com a habilidade de sentir, só que ele perdeu. E pais que permitem isso, na minha opinião, não são bons pais, que não estavam ali, porque claramente foi um acontecimento muito grande. Então, sim, o Vincent não deve ter uma proximidade com os pais também. O ponto inteiro é que isso sobre o canibalismo é exatamente amor, sobre querer consumir e querer ser consumido. E por isso Dead Plate é tão inteligente nessa sacada. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Canibalismo é uma coisa muito confusa e eu tentei meu máximo para explicar, então muito obrigado. Vejo vocês.